Olá, boa noite. Plano de golpe encontrado no celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, detalha como o núcleo íntimo do ex-presidente planejava tomar o poder no país. Documento descreve a nomeação de um interventor pelas Forças Armadas e o afastamento de ministros do Tribunal Superior Eleitoral. E você vai ver também. A terra treme e assusta moradores de 50 cidades do estado de São Paulo. Abalo chegou a 4 graus de magnitude. Estudante é detido após gravar alunas usando banheiro de faculdade na capital paulista. No celular dele, a polícia encontrou imagens de várias vítimas. O preço médio dos combustíveis voltou a cair nos postos, segundo a Agência Nacional do Petróleo. E hoje começou a valer a redução de 13 centavos no preço do litro da gasolina, que atingiu o menor valor para as distribuidoras desde junho de 2021. O segundo corte no preço da gasolina em um mês foi comemorado pelos consumidores. Ajuda a economizar, né? Tem um carro, né? Minha esposa usa e tem essa moto também que eu uso para ir trabalhar, né? Nas refinarias, a redução é de 4,6%. Nas bombas, cerca de 1,5%. A explicação para a diferença vem da composição da gasolina vendida nos postos. Cai na bomba, mas cai sempre um pouco menos, né? Porque o que a gente usa nos veículos é a gasolina C. Ela tem 27% de álcool anidro. E com isso a queda esperada é um pouco menor. No último levantamento da Agência Nacional de Petróleo, feito entre os dias 4 e 10 deste mês, o preço médio do litro da gasolina em São Paulo era de R$ 5,38. No Rio de Janeiro, R$ 5,30 e em Belo Horizonte, R$ 5,25. Com a redução, hoje caiu para menos de R$ 5,00 em alguns postos da capital mineira. No final das contas, ajuda um pouquinho, né? No final do mês, né? Tem que diminuir para economizar, né? Porque senão você não consegue trabalhar. Além do alívio no bolso do consumidor, a gasolina mais barata deve ter impacto positivo também na inflação. Isso deve encolher a inflação em 30 dias em 0,08 ponto percentual. Metade desse efeito fica em junho, 0,04 ponto percentual, e metade no mês que vem, em julho. As variações no preço dos combustíveis vão continuar. A partir de 1º de julho, está prevista a volta da cobrança integral de impostos federais, como PIS, COFINS e CID. Com isso, a gasolina pode ficar até 10% mais cara. A cobrança dos tributos foi zerada no período eleitoral pelo antigo governo e retomada parcialmente pelo atual até 30 de junho. É muito pesado, principalmente para aquelas famílias que precisam do carro para transitar para o trabalho, para levar a criança no colégio, fora a questão realmente dos profissionais, né? Profissionais de aplicativo, taxistas, esses sim também sofrem muito. Enquanto o novo aumento não vem, o ideal para o consumidor é pesquisar bastante. Isso porque alguns postos ainda não repassaram a última redução de preço do combustível. Os preços agora voltaram aproximadamente aos preços antes do ajuste do ICMS. Então, a gente tem que estimular essa concorrência para que esses preços caiam abaixo de R$ 5,00 em algumas cidades, onde a concorrência é maior. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, considerado uma prévia do PIB, cresceu 0,56% em abril. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a atividade econômica subiu 3,31%. Nos últimos 12 meses, a prévia do PIB acumula alta de 3,43%. O Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. A Justiça absolveu o procurador que espancou a chefe durante o trabalho no interior de São Paulo. Vocês devem lembrar desse caso absurdo, veja só as imagens. O Demétrios Oliveira Macedo, de 34 anos, foi considerado inimputável ao ser diagnosticado com esquizofrenia paranoide por 5 médicos. A procuradora-geral do município, Gabriela Samadelo Monteiro, foi agredida com socos e pontapés em julho do ano passado na Prefeitura de Registro. Por medida de segurança, Demétrios vai permanecer internado em um hospital de custódia por no mínimo 3 anos. Depois, será submetido novamente à avaliação médica. 13 pessoas foram presas em uma ação da Polícia Civil contra o roubo de veículos e de cargas no Rio de Janeiro. Os agentes percorreram as ruas do Complexo do Chapadão, na zona norte do Rio, com apoio de veículos blindados. Moradores assustados acompanhavam a ação pela janela de casa. Ai, meu Deus! Ai, Jesus! Ai, Senhor! Ai, se escondendo! Os agentes encontraram um muro com aberturas feitas pelos criminosos para atirar.
Os presos são suspeitos de furto e roubo de veículos e cargas em diversos bairros do Rio de Janeiro, além da região metropolitana e Baixada Fluminense. Foram eles que arrastaram uma idosa por 3 quarteirões durante um assalto. O crime aconteceu em abril do ano passado e quase tirou a vida de Essi Coutinho Bela, na época com 72 anos. Eles são extremamente violentos e costumam fazer roubos onde normalmente terminam com latrocínios, que é a morte da vítima, já que eles não têm paciência, eles agem de forma truculenta e acabam prejudicando até mesmo as vítimas que têm os seus veículos ou suas cargas roubadas. Um dos objetivos da operação é identificar onde ocorre o armazenamento, transbordo e revenda das cargas roubadas. Segundo as investigações, dentro do complexo do Chapadão, os criminosos também clonam veículos, desmancham para revender as peças, usam os veículos roubados para cometer outros crimes e possuem cativeiro para vítimas sequestradas. Em muitos casos, essas vítimas eram sequestradas para dentro das comunidades para fazerem transferências bancárias para essa organização criminosa. Com isso, eles aumentavam o lucro. Não só tinham o veículo roubado ou a carga roubada, mas como também tinham as transferências mediante ameaça às vítimas dos roubos. O grupo também fornecia armamentos pesados para outros criminosos. Na ação de hoje, a polícia conseguiu recuperar 24 veículos roubados. A polícia do Rio de Janeiro investiga a morte de uma mulher durante um procedimento estético. Os investigadores fizeram uma perícia na clínica estética que foi interditada ainda de madrugada depois da morte de Ingrid Ramos Ferreira, de 41 anos. Segundo a família, ela passava por uma lipoaspiração para corrigir um procedimento feito na barriga e morreu na mesa de cirurgia. Um ano atrás ela fez a abdominoplastia. Mais à frente um pouquinho, ela voltou porque não ficou bom, demorou a fechar, a cicatrizar, fez uma lipo nas costas e aí agora ela voltou porque ainda assim não estava do jeito que pretendia. A médica falou que não precisava ir ao fazer no hospital porque dava para fazer na clínica, porque disse que era invasivo. Os familiares também acusam a médica Eliana Maria Dias de usar medicamentos vencidos. Foi constatado e encontrado medicamentos fora da validade. Ela retirou todos os materiais que ela utilizou e escondeu no consultório ao lado, que é do esposo dela, que é odontologista, e aí ela estava tentando ocultar a situação. A polícia informou que vai ouvir os familiares e outras testemunhas para esclarecer o caso. Que a justiça seja feita, porque isso tem que acabar, velho, tem que acabar. Morre um, morre outro e daí fica por isso mesmo. Voltamos em 30 segundos. Centenas de pessoas participaram da Caminhada pela Paz na comunidade de Heliópolis, a maior favela de São Paulo. O movimento, criado em 1999, é contra a violência e lembra a morte de uma adolescente de 15 anos assassinada quando voltava da escola. Este ano, o tema foi Políticas Públicas mais Consciência Comunitária é igual à Sociedade Educadora. A ação é organizada pela União de Núcleos de Associações dos Moradores de Heliópolis e região e pelo movimento Sou da Paz. Um empresário de 68 anos morreu após ter várias partes do corpo queimadas. Ele foi vítima de um sequestro em Osasco, na Grande São Paulo. Ao vivo, o repórter David Diogo traz mais detalhes desse caso. Boa noite para você, David. Foi confirmada a mesma morte dele? Foi confirmado assim, Augusto. Boa noite a você, a Amanda e a todos que nos acompanham. O sequestro aconteceu nesta quinta-feira aqui em Osasco. Segundo a polícia, os sequestradores amarraram o empresário dentro do próprio carro e atearam fogo. A vítima conseguiu sair do veículo, mesmo com parte do corpo em chamas, e pulou em um córrego. Como estava amarrado, começou a se afogar. Um pedestre que passava perto do córrego conseguiu desamarrá-lo. Ele estava com 70% do corpo queimado. O empresário foi levado para o hospital e morreu na tarde de hoje. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Foi requisitado o exame pericial do veículo incendiado e as investigações do caso prosseguem por meio do inquérito policial instaurado aqui pela 7ª Delegacia de Polícia em Osasco. Amanda? Obrigada, David. Que horror.
Em São Paulo, um estudante de uma universidade da Zona Leste de São Paulo foi preso por filmar alunas no banheiro da instituição. Ele pagou fiança e vai responder em liberdade. Gabriel Valareto Vicente Silva, de 20 anos, filmava as partes íntimas de alunas por debaixo da porta de um banheiro da Universidade Anhembi Morumbi, na Moca, Zona Leste de São Paulo. A aluna que flagrou a gravação saiu gritando do banheiro. Este foi o momento em que o jovem, que cursa quiropraxia, foi confrontado pelas estudantes dentro do banheiro da faculdade. Você acha que ele tem cara que fez isso? Tem nada, mas faz, viu? O estudante Rafael Dias presenciou o momento da confusão. O segurança prendeu ele no banheiro, as meninas tomaram o celular, ele chegou a apagar as imagens, mas estava na lixeira do celular, então foram recuperadas, né, a prova material desse crime. E passou um tempinho, aí começaram a aparecer novas vítimas. Segundo testemunhas, foram encontrados no aparelho mais de 10 vídeos de partes íntimas de mulheres dentro do banheiro da faculdade. As vítimas, elas viram ele literalmente com a mão com o celular por baixo da divisória das cabines, né, filmando, e a outra mão dentro da calça, com o zíper aberto. A polícia, o estudante admitiu que tentou fazer imagens de quem estava na cabine ao lado, da que ele usava no banheiro, mas disse que não sabia que era uma mulher. Em nota, a universidade disse que lamenta e repudia a ocorrência. A instituição se solidariza com as vítimas e afirmou que vai acompanhar o caso. Gabriel Valareto Vicente Silva foi indiciado por importunação sexual. Como ele se enquadrou na importunação sexual e na produção de vídeos íntimos, acredito que esses dois artigos vão fazer com que ele pare um pouco com isso e fique guardado. A faculdade onde ocorreu a confusão tem uma política de inclusão. Por esse motivo, além dos banheiros masculinos e feminino, há também os sem distinção de gênero. Os estudantes temem que outros casos possam acontecer com essa opção. Eu acho que traz muitos perigos, principalmente para nós meninas. A gente acaba ficando muito vulnerável, né? Ele é da noite, mas será que ele tem câmera de manhã? O que ele fez de manhã? Se ele está aqui o dia todo? A gente não sabe. Isso machuca tanta gente, como todas nós mulheres, que nós pensamos uma nas outras. Gabriel Valareto passou por uma audiência de custódia e, após pagar fiança, vai responder em liberdade. Voltamos em 15 segundos. Um abalo sísmico de 4 pontos de magnitude na escala Richter foi registrado entre o litoral de São Paulo e o Vale do Ribeira nessa manhã. Pois é, moradores de ao menos 50 cidades relataram ter sentido os tremores. Câmeras de circuitos de segurança registraram os tremores de terra pouco depois das 8 horas da manhã. As cidades de Miracatu, Iguape e Itariri, onde foi registrado o epicentro do fenômeno, foram as mais atingidas. Apesar de não ser considerado suficiente para provocar danos em edificações, muita gente se assustou. A casa tremeu, eu pulei da cama. Aí a mulher estava varrendo a casa, aí jogou a vassoura, eu tinha uns 4 cachorros, os cachorros saíram correndo. Aí tremeu a casa, falei, meu Deus, vai acabar o mundo. Na hora me pensei, falei assim, vem vindo um caminhão doido aí, e entrou pela corrente com tudo, levou com corrente e tudo, saiu de banguelado, mas eu saí procurando o carro, não achei. Em Ibiúna, no interior do estado, um vídeo mostra que os abalos duraram mais de 20 segundos. Já esse outro registro flagrou 2 homens saindo de uma oficina logo depois da terra tremer. Assustados, eles tentam entender o que tinha acontecido. Neste supermercado em Miracatu, os clientes saíram correndo do comércio. O pessoal alvoroçado, falando que achavam que era o estoque que estava caindo, as meninas vieram todas nervosas para cá para baixo. Às 8 horas e 22 minutos da manhã, um comunicado enviado por SMS tirou a dúvida de muita gente sobre o que estava acontecendo. É que os moradores da região receberam um alerta sobre os tremores que superaram os 4 graus de magnitude num raio de quase 21 quilômetros de distância. Esse alerta ele foi para todos os terminais, os celulares cadastrados no nosso banco de dados, e nós enviamos justamente para acalmar e para levar uma informação oficial do governo para essas pessoas. Segundo um levantamento do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo, a USP, mais de 50 municípios paulistas tiveram relatos de tremores, que duraram de 10 a 15 segundos.
Muitas pessoas acabaram sentindo, a gente tem relatos de pessoas em São Paulo que sentiram, em Sorocaba, em distâncias de mais de 150 quilômetros, que vieram a sentir. Isso depende de vários fatores, né? Aconteceu de manhã, então as pessoas estavam em casa ainda, um horário mais tranquilo aí, isso facilita que as pessoas sintam esse tremor. Uma das possíveis explicações é a gente está sendo apertado, né, entre aspas, aí o Brasil está no centro de uma placa, a placa sul-americana, e essa placa está sendo comprimida, né? Equipes da Defesa Civil vistoriaram imóveis em Miracatu. Já o Corpo de Bombeiros não recebeu nenhum chamado com vítimas. Não tivemos um retorno das defesas civis sobre ocorrências, né, danos estruturais, danos à vida, ao patrimônio, em decorrência desse tremor. O prefeito da cidade, Vinícius Brandão, publicou um vídeo nas redes sociais alertando a população sobre notícias falsas que foram publicadas nas redes sociais. Uma delas mostra uma rachadura em uma rodovia. Está circulando algumas fotos em redes sociais, fake news, pessoal. A gente já encaminhou diversos servidores dos departamentos municipais, não aconteceu nada disso. Uma foto da rachadura de uma escola, uma foto da rachadura de uma pavimentação, não aconteceu nada disso. Graças a Deus está todo mundo bem. E daqui a pouco o Rede TV News mostra o golpe tramado pelo ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal traz o relatório com detalhes e nós revelamos em seguida. Voltamos já. A Polícia Federal encontrou no celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o plano para um golpe de Estado. As informações estão no relatório produzido pela Polícia Federal. O documento teve o sigilo retirado no início da tarde pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Segundo o relatório, os peritos da Polícia Federal tiveram acesso a um documento intitulado Forças Armadas como Poder Moderador, que estava no celular de Mauro Cid. O material é um roteiro com uma série de medidas que deveriam ser tomadas pelo Exército para dar início a um golpe de Estado. Primeiro, o presidente encaminharia um relato das inconstitucionalidades praticadas pelo Judiciário aos comandantes das Forças Armadas, que avaliariam os argumentos. Em seguida, o Exército tomaria as seguintes medidas: a nomeação de um interventor, a autorização para o interventor suspender atos inconstitucionais do Judiciário, a abertura de inquérito para investigar as condutas de autoridades afastadas preventivamente, o afastamento de ministros do Tribunal Superior Eleitoral, que deveriam ser substituídos por Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Dias Toffoli, e a convocação de novas eleições. No celular de Mauro Cid, a Polícia Federal também encontrou conversas com o coronel Jean Lawand Júnior, subchefe do Estado-Maior do Exército. A troca de mensagens ocorreu entre o início de novembro e o fim de dezembro, às vésperas de Bolsonaro deixar o país. O coronel se mostra apoiador de um golpe de Estado. No dia 1º de dezembro, por exemplo, o coronel Lawand disse: "Ele não pode recuar agora. Ele não tem nada a perder. Ele vai ser preso. O presidente vai ser preso e pior, na papuda." Mauro Cid responde que o presidente não pode dar uma ordem porque não confia no ACE, a sigla para Alto Comando do Exército. Em outras mensagens, o coronel afirma: se a cúpula do Exército não está com ele, a divisão para baixo está. As informações estão contidas em um relatório de 66 páginas produzido pela Inteligência da Polícia Federal. No telefone de Mauro Cid, os peritos também encontraram um outro documento que avaliava a hipótese de decretação de estado de sítio. Diante das novas informações, o governo classificou os fatos como um atentado à democracia. Fica cada vez mais explícito pelas ações de apuração das instituições que estão funcionando de forma autônoma, e a CPMI vai reforçar isso, que existia dentro do governo Bolsonaro uma organização criminosa, golpista, que preparava um atentado contra a democracia desde depois das eleições, depois do resultado das eleições.
Vocês viram aí, né, que mostra o passo a passo do golpe. Então, primeiro você nomeia o interventor, você afasta os ministros do TSE e do Supremo Tribunal Federal, substitui por outros e não reconhece o resultado das eleições que elegeram legitimamente, democraticamente, Luiz Inácio Lula da Silva. A Maria Ferreira está em Brasília, tem mais informações, Maria, porque era tarde quando o ministro Alexandre de Moraes tirou o sigilo desse documento. São 66 páginas e nós, jornalistas aqui da redação da Rede TV, passamos a tarde nos debruçando sobre essas 66 páginas para saber exatamente do que dava conta essa trama, essa troca de mensagens do Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, com uma série de interlocutores. Maria, boa noite. Boa noite, Amanda, Augusto, boa noite a todos. Olha, uma informação importante que esse relatório da Polícia Federal traz é que Mauro Cid enviou para ele próprio fotos de um documento. Esse documento tinha uma expressão assim: declaro estado de sítio e também decreto operação de garantia da lei e da ordem. O documento tem muitos ataques ao judiciário e o autor desse documento, que não é possível identificar nesse relatório, porque Mauro Cid só manda fotos de partes desse documento, o autor dele fala que eles estão chamando de desvirtuação constitucional dos tribunais superiores. Aí eles vêm com uma lista do que eles estão chamando essas desvirtuações. Segundo esses documentos, Alexandre de Moraes nunca poderia ter presidido o TSE porque ele tem um vínculo muito próximo de longa data com Geraldo Alckmin, atual vice-presidente da República. Outro que eles falam aqui é que o TSE não teria apurado a denúncia relativa à falta de inserções de propaganda eleitoral. Isso é em relação àquela polêmica do ano passado que a campanha de Bolsonaro denunciou para o TSE que algumas rádios estariam priorizando inserções de Lula em detrimento de inserções de Bolsonaro. Bom, a perícia da APF identificou várias conversas no celular de Mauro Cid, como você também falou, Amanda. É isso, Maria. Essa parte que você ressaltou aí, Ana, é muito importante porque ela fala assim, né? E esse trecho é muito forte, que afinal, diante de todo exposto, todas essas justificativas para não reconhecer a legitimidade das eleições, jogando de forma constitucional dentro das 4 linhas, que sempre foi uma expressão usada por Bolsonaro, declaro estado de sítio. Veja como é forte essa parte. E aí tem uma outra página que cobre a assinatura. Não é possível saber de quem é a autoria, quem é o autor desse texto. Mas a gente sabe muito bem quem usa essa expressão. Agora fala também dessas outras conversas. Tem o Sargento dos Reis, que trabalhava com Mauro Cid e participou também dos golpes, da tentativa de golpe de 8 de janeiro. Exatamente, Amanda. Uma dessas conversas que está nesse relatório da Polícia Federal é do dia 13 de novembro de 2022, uma conversa com esse Sargento dos Reis. Ele fala de uma manifestação em frente a um quartel em Goiás, onde Cid assumiria, a partir de janeiro deste ano, o comando desse batalhão. Dos Reis fala assim, abre aspas, estão tocando o terror na frente do teu batalhão. Toma uma posição aí, fecha aspas. Cid então responde, por mim, fica lá o pessoal, mais fácil eu ajudar os caras do que tirar de lá. Esse Sargento dos Reis, como você disse, inclusive, estava lá nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. E isso porque ele mesmo fala em conversas com um outro colega que ele estava lá no meio. Ele diz assim, foi bonito o que aconteceu, citando que eles entraram no Planalto, no Congresso e no STF e que arrancaram as togas de quem dos Reis chamou de ladrões. Nessa perícia da PF, a polícia também encontrou conversas com a mulher de Mauro Cid, Gabriela Cid. Amanda? Outra parte interessante, Maria, que tem a conversa da Gabriela Cid com a Ticiane Vilas Boas, que é filha do ex-comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, sempre muito elogiado por Bolsonaro, uma pessoa muito próxima a Bolsonaro. O que elas falam? Isso, nessas conversas que são de novembro do ano passado, elas se mostram ali inconformadas com a eleição de Lula, então candidato, né, com a eleição de Lula nas eleições do ano passado. Gabriela diz assim, abre aspas, temos que pedir novas eleições com voto impresso, nada de intervenção federal. Estamos diante de um momento tenso onde temos que pressionar o Congresso agora. Ticiane, então, responde,
Ou isso, ou a queda do Moraes, fazendo referência ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Gabriela, então, afirma: o homem tem que cair, ele que está estragando o país, o resto é tudo remediável. Ticiane, então, responde: se a gente conseguir tirar ele, o STF dá uma recuada, porque o que eles vão fazer é prender o PR com base no inquérito das fake news. PR é uma referência ao então presidente Jair Bolsonaro. As duas ainda estão sugerindo ali a possibilidade de o Exército orientar os caminhoneiros em relação às reivindicações contra a eleição de Lula naquela época. Gabriela responde que foi o que pediu o presidente e que todos devem invadir Brasília como no dia 7 de setembro e dessa vez o presidente com toda essa força agiria. Maria, bom, também tem conversas de CID com... O Lawande, né? Só para a gente terminar, encerrar, então, tem esse último trecho da conversa com o Lawande e a repercussão política, porque o presidente Lula hoje se reuniu com o ministro da Defesa para conversar sobre esse assunto. Exatamente, ele se reuniu e aí pediu, inclusive, o coronel Lawande, que já no governo Lula assumiu um cargo de representante militar em Washington. O presidente Lula, então, pediu que ele fosse substituído para prestar esclarecimentos sobre esse assunto, sobre essas conversas com o CID aqui no Brasil. Amanda. Tá certo, Maria. Muito obrigada. Boa noite. Ficamos em contato. Augusto. Tudo muito grave, né, Amanda? Em nota, o Exército afirmou que opiniões e comentários pessoais não representam o pensamento do comando do Exército Brasileiro e que eventuais condutas irregulares serão tratadas no âmbito judicial. Já a defesa de Mauro Cid disse que só irá se manifestar nos autos do processo. As novas denúncias que trazem luz aos planos de um golpe de Estado no núcleo íntimo do ex-presidente Jair Bolsonaro são o tema do comentário de Kennedy Alencar. Em diversas frentes de investigação, a Justiça e a Polícia Federal vão montando o quebra-cabeça a respeito do risco que a democracia brasileira correu no governo Bolsonaro. A cada nova operação, seja a ordem de busca e apreensão contra o senador Marcos Duval, seja uma nova revelação do celular do tenente-coronel Mauro Cid, fica evidente que o então presidente Jair Bolsonaro tramava um golpe de Estado. Marcos Duval, senador pelo Podemos do Espírito Santo, tentou criar uma armação contra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Marcos Duval é uma figura de baixa capacidade intelectual, mas tem relação direta com Bolsonaro e age no Senado como um golpista, espalhando mentiras na imprensa. A nova revelação do celular de Mauro Cid, que foi ajudante de ordens de Bolsonaro no Palácio do Planalto, é assombrosa. O coronel Jean Lavan Júnior, que era subchefe do Estado-Maior do Exército, fez um pedido de golpe de Estado. Lavan Júnior queria que Bolsonaro desse a ordem para um golpe no qual ministros do Supremo Tribunal Federal seriam afastados, as eleições de 2022 seriam canceladas e, quem sabe um dia, novas eleições seriam realizadas. O roteiro é tosco, Marcos Duval é tosco, Bolsonaro é tosco, mas isso não serve de motivo para tratar a ameaça golpista como uma fantasia. O Brasil esteve muito perto de voltar a ser uma ditadura. Havia um presidente tramando contra a democracia. Bolsonaro e seus comparsas precisam responder pelos seus crimes. Todos eles merecem cadeia para que os golpistas compreendam de vez. Ditadura nunca mais. Um ciclone extratropical causou estragos no sul do país durante a madrugada e a manhã desta sexta-feira. 3 pessoas morreram, 8 estão desaparecidas e milhares desalojadas ou desabrigadas. Alertas foram emitidos ao longo de toda a quinta-feira. Risco de ciclone, de enxurrada e de enchentes. Mesmo assim, o estrago foi grande. Até o momento, a Defesa Civil já resgatou 628 pessoas no Rio Grande do Sul. A gente lamenta profundamente isso e todo o foco da nossa atuação é justamente na proteção das vidas. O volume de chuva registrado nos municípios do Rio Grande do Sul, especialmente na região leste, chega à média de 200 milímetros, sendo equivalente ao esperado durante 2 meses. Em Maquiné, no litoral norte do estado, o prefeito João Marcos Bassani usou as redes sociais para fazer um apelo, após a cidade registrar diversos pontos de alagamentos. Saiam das suas casas, está enchendo. Não passa mais. No centro de Maquiné a gente não está conseguindo sair. De caminhão não conseguimos chegar. Saímos do centro da cidade, o centro da cidade está
tomado de água. Segundo as companhias elétricas das regiões, aproximadamente 460 mil clientes tiveram falta de energia no estado. Foram registradas inundações, deslizamentos e quedas de árvores e postes, além de diversos bloqueios em rodovias. Em Sapiranga, na região metropolitana, uma unidade de pronto atendimento ficou inundada. Pacientes foram resgatados de bote do local. No interior de Taquara, no Vale do Paranhana, um casal e 2 crianças se agarraram a uma árvore para não serem arrastados pela água, após a ponte em que trafegavam desabar. Escolas de 21 municípios gaúchos cancelaram as aulas. O governo do estado anunciou o repasse de R$1.100.000 para 5 municípios considerados os mais atingidos pelo ciclone. Já em Santa Catarina, deslizamentos de terra foram registrados em Joinville e São Francisco do Sul, sem registro de vítimas. O governador catarinense Jorginho Melo disse em uma rede social que as próximas horas ainda inspiram cuidado. A Defesa Civil está mobilizada e retirou 19 idosos de uma casa de repousos que ficou alagada na cidade de Tubarão. Há registros de problemas também em Florianópolis. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, você acompanha ao vivo o sorteio da Loto Fácil. A gente volta já. E Rede TV News de volta para falar de esporte com Marcelo Duó, aquela horinha feliz, né, Marcelo? Tudo bem com você? Boa noite para dar uma relaxada depois desse noticiário pesado de política. Marcelo, tem jogo da Seleção Brasileira amanhã em Barcelona contra a Guiné. Entraremos em campo, mas sem técnico. Isso atrapalha o planejamento para a Copa da nossa seleção? Demais, Amanda. Boa noite para o Augusto, para você que está em casa também. Olha só, atrapalha demais porque a Seleção Brasileira já há quase um ano mais de um ano, saberia que não tinha um técnico. Então vai enfrentar a Seleção de Guiné amanhã em Barcelona, aquele amistoso contra o racismo, tem toda uma simbologia, mas com o planejamento da seleção vai interferir muito pouco. E o Emerson Tchalian preparou uma reportagem muito especial com jornalistas, com gente que já ganhou a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira para tentar entender, afinal de contas, uma seleção que não ganha um título mundial há 20 anos, começa um ciclo novo sem técnico. Em casa, diante de rostos incrédulos, na Copa que seria a grande festa do povo, um 7-1, com incontáveis prejuízos. Depois da última taça em 2002, o Brasil disputou outros 5 mundiais. E somente em 2014, em casa, ficou entre os 4 primeiros. Parreira, Dunga, Mano Menezes, Felipão e Dunga de novo. O Brasil tem jogado um futebol medíocre nas últimas Copas do Mundo. O problema parece estar muito mais na qualidade técnica. E isso é um reflexo do que acontece nos clubes brasileiros. Há uma dificuldade na formação técnica dos jogadores, eles saem muito cedo e isso, claro, tem reflexo na seleção. O maior problema é o distanciamento do público com a seleção. Isso eu acho que provoca o grande desgaste e tira a importância da seleção. Não, sem rumo acho que não, mas está naquela estrada que tem alguns caminhos para seguir, aí você tem que definir qual é o trecho que eu vou pegar, entendeu? A seleção está sim sem rumo, a seleção e o seu presidente da CBF. Não entra na minha cabeça, às vésperas da eliminatória, a seleção não tem um treinador. Além de cronistas esportivos, o Rede TV News também reuniu campeões do mundo com a seleção brasileira para falar sobre os rumos da nossa amarelinha. E comigo aqui, campeão de 62 no Chile, campeão também em 58 na Suécia, ou seja, bicampeão do mundo, Pepe. Nos deixa até certo ponto com alguma dúvida, mas eu acho que na hora do vamos ver, a camisa amarela prevalece, os jogadores se superam e vai acontecer o melhor. O bi do mundo, Pepe, não tem dúvida. Eu tentaria trazer o melhor. Esse eu conheço bem, foi meu jogador, chama-se Pepe Guardiola. Espanhol, sabe tudo, fala 6, 7 idiomas e foi um excepcional médio volante. Qual foi o diálogo com o Ancelotti? Eu não sei se teve, se o Ancelotti disse vou, não vou, talvez eu vá. Eu não sei. Ouve-se que o Ancelotti vai ficar no Real Madrid. Se o Ancelotti vai ficar no Real Madrid, ele não vai dirigir a seleção brasileira. Não me incomoda um tempo sem treinador.
Talvez esse tempo já seja longo demais. Quem narrou 9 Copas do Mundo indica o caminho. Entender que o futebol brasileiro não é mais o melhor futebol do mundo, que o futebol brasileiro continua sendo o mais ou um dos mais tradicionais do mundo, que o futebol brasileiro impõe respeito, mas não impõe mais medo. E nós temos que saber utilizar os nossos principais jogadores de um jeito mais parecido do jeito que eles jogam nos seus clubes europeus. O Brasil tem tudo aí para essa próxima Copa, desde que haja um trabalho sério, um trabalho consistente, um trabalho focado. Nós temos tudo para ganharmos essa Copa do Mundo. Quem será o novo técnico, né? Um grande ponto de interrogação aí, né, Marcelo? Enorme. Falando em treinador da seleção brasileira, o Filipão, que o Tchalham mostrou ali na reportagem, foi anunciado pelo Atlético Mineiro como o novo comandante da equipe. Ele que já tinha até anunciado a aposentadoria. É um bom nome para o Galo, Marcelo? Futebol é dinâmico, Augusto. É um bom nome, sim, para o Atlético pela tradição que tem. Mas tem gente que questiona um pouquinho a capacidade dele, com 74 anos, de se adaptar ao famoso futebol moderno. Ele trocou o Atlético com H, lá do Paraná, para o Atlético sem H, lá de Belo Horizonte. Ele que nunca foi técnico do Galo e que, como disse o Augusto, já tinha dito que não seria mais treinador, ele era diretor no Atlético. Ele substitui o técnico Eduardo Cudê, que saiu de uma maneira bem negativa do Galo, e agora tem contrato até o final do ano que vem, dezembro de 2024, para tentar fazer com que o Galo continue bem. O Galo não está tão mal, não. É o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. Paulo Turra, que era o técnico do Atlético Paranaense enquanto o Felipão era diretor, está chegando aí para ajudá-lo também nessa nova empreitada. O Mineiro está endividado, é isso? Mais do que isso, Amanda. Muito ele é endividado. O mais endividado do Brasil. No nosso telão do Rede TV News, as maiores dívidas dos clubes da Série A do nosso Campeonato Nacional. E o Galão da Massa está na frente, infelizmente, né? 1 bilhão, quase 1,5 bilhão de reais é a dívida total fechada no ano passado, com base nos balanços referentes ao ano passado. O Corinthians vem na sequência com 1,02 bilhão de reais de dívida. O Cruzeiro, que virou SAF, né? Essa dívida pertence a maior parte dela ao clube antigo, mas é a SAF que vai tentar resolver isso. O Vasco da Gama também é uma SAF, quase uma empresa, 715 milhões, o Cruzeiro 800 milhões e o São Paulo 698 milhões de reais. Muita empresa no Brasil quebraria se devesse isso tudo. E tem os Chiefs ainda, porque você ia falar pra gente. NFL é assunto aqui da Rede TV. A gente transmitiu o último Super Bowl 57 aqui na Rede TV e os Chiefs levaram a melhor. Depois de alguns meses, eles ganharam os anéis. Os anéis valiosos da NFL. Está aí o Travis Kelce, um dos líderes do time, festejando. Ele e o Patrick Mahomes receberam junto com o time esse presente que todo campeão da NFL conquista, um anel com 613 pedrinhas de diamantes, 16 rubis, mais de 16 quilates. Vale essa brincadeira aqui. A NFL, que é da Rede TV, somos uma das casas da NFL no Brasil. A próxima temporada está vindo aí. E o campeão, independente de qual time for, sempre leva esse brinquedinho para casa. Um anel valioso, com uma série de pedras cravejadas, com cada metal precioso, para uma parte desse anel, para o nome, para o troféu, para o número de títulos, para o nome da franquia, para o ano que foi conquistado o Super Bowl. É uma joia raríssima que só essas feras são capazes de conquistar. Mimo modesto, maior que o dedo, é melhor enquadrar, porque para carregar por aí deve ser pesado. Marcelo, obrigada, viu? Boa noite para você. Valeu, gente. Boa noite para todo mundo. Até a próxima. Bom final de semana. Daqui a pouco, mais 2 casos de febre maculosa são identificados em São Paulo. O Rede TV News volta já já. O presidente Lula cancelou hoje uma viagem para Rio Verde, interior de Goiás, por causa do mau tempo na cidade. Ele iria participar do evento de entrega da Ferrovia Norte-Sul, que está na fase 4, há décadas em obras. Após 2 horas de espera pelo presidente, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, fez o anúncio oficial. O teto aqui estava impossibilitando o presidente Lula se deslocar.
O presidente Lula iria participar do evento de conclusão das obras da Ferrovia Norte-Sul. A ferrovia é importante para o setor do agronegócio e havia expectativa para começar a funcionar de forma integral ainda hoje. A malha ferroviária começou a ser construída em 1986, mas estava com obras paradas há 30 anos. Em 2019, a exploração da ferrovia foi concedida à iniciativa privada e só então saiu do papel com investimento de 4 bilhões de reais. A Ferrovia Norte-Sul é responsável pelo transporte de commodities, como soja e milho, e liga estados de 4 regiões brasileiras. A malha ferroviária tem mais de 2.000 quilômetros de extensão. Ela liga o porto de Itaqui, no interior do Maranhão, até o porto de Santos, em São Paulo. Os produtores têm pressa na inauguração do terminal de Rio Verde, porque estados como Goiás, Minas Gerais e também Mato Grosso vão poder exportar produtos pelo litoral do país. Isso dá um diferencial enorme para o estado de Goiás, porque nós sabemos o quanto levanta a nossa competitividade, tanto aqui no sul do estado, no sudeste do estado, como também no Vale do Araguaia, no norte e nordeste goiano. Não só da parte econômica, comercial, mas também da parte social e de geração de empregos. Em 2020, 2021 e 2022, início de 2023, Rio Verde gerou 10 mil empregos formais. A expectativa é que a inauguração do trecho de Rio Verde só aconteça após a viagem do presidente à Europa, marcada para a semana que vem. Durante seminário no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro defendeu um marco regulatório para as concessões. Há uma crise no Brasil, uma crise das concessões. E nós não seremos um país com a credibilidade para se investir de verdade, investimento pesado, enquanto nós não resolvermos os nossos marcos regulatórios, sobretudo nas concessões. Nós deveríamos ter urgente um marco das concessões com regras claras de reequilíbrio econômico-financeiro, porque essas regras são um terror. 2 novos casos de febre maculosa foram confirmados no estado de São Paulo. Uma mulher de 38 anos que estava na fazenda Santa Margarida no começo do mês está internada com a doença em Campinas. E uma mulher de 58 anos, moradora de Americana, faleceu no dia 8 de junho devido à doença, mas o local da provável infecção está sendo investigado. Segundo o Centro de Vigilância Epidemiológica, 19 casos já foram registrados neste ano. 9 pessoas morreram. 4 desses casos estão relacionados ao surto na região de Campinas. Voltamos em instantes. A população brasileira está envelhecendo. Uma pesquisa do IBGE, divulgada hoje, mostra que o número de idosos aumentou. Já o de pessoas com menos de 30 anos diminuiu na última década. 82 anos de uma vida em cor-de-rosa. Além de tocar acordeon, Rose também pinta e escreve poesia. Já publicou 7 livros. Meu coração é um lago transparente, de azul intenso e de alegria sem igual. Ela diz que tanta energia é o segredo da longevidade. Graças a Deus eu tenho essa motivação e com isso eu vou vivendo bem, né? E com isso também eu acho que preserva até a minha emoção e também a minha memória. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, feita pelo IBGE, aponta que desde 2012 a população acima de 60 anos, portanto na faixa etária da Rose, aumentou. E são justamente elas, as mulheres, as que mais desfrutam dessa longevidade. Em 2012, os idosos a partir de 60 anos eram pouco mais de 11% da população do Brasil. Em 2021, somaram mais de 15%, segundo a PNAD. E entre esta população, havia 78,8 homens para cada 100 mulheres vivas. E isso acontece por diversos fatores, né? Tanto fatores genéticos, hormonais,
como também a gente já observa um movimento maior das mulheres em procurar o sistema de saúde, em realizar medidas preventivas, em fazer alterações na alimentação, em buscar uma maior prática de atividades físicas, que isso tudo contribui para o envelhecimento e para o aumento da expectativa de vida. Ainda segundo a PNAD, ao mesmo tempo que a parcela mais idosa da população aumentou, a fatia mais jovem diminuiu. Em 2012, a faixa abaixo dos 30 anos correspondia a quase metade da população. Na nova pesquisa, esse percentual caiu para pouco mais de 43%. A pesquisa também apontou que há mais brasileiros que se consideram negros. Subiu de 7,4% para 10,6% entre 2012 e 2021. A maioria das pessoas no Brasil, 45%, ainda se declara parda. E o Rede TV News fica por aqui. Tenha uma ótima noite, um bom fim de semana. Nos vemos amanhã. Amanhã, um pouco mais tarde, às 9h30 da noite. Até lá, boa noite para você.